Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a primeira aula de prática experimental de física. Agora a segunda série ela terá a aula de prática experimental de física e na aula de hoje nós vamos conhecer os principais equipamentos de um laboratório de física e em quais ramos da física ele é utilizado. Pessoal, então vamos lá. O primeiro equipamento que nós vamos falar é das balanças. Balanças, né, elas são utilizadas para realizar medidas de massas, tanto de amostra quanto de outros corpos envolvidos no experimento. Nós temos várias grandezas na física que dependem da massa, como a força, a quantidade de movimento, densidade, dentre outros. Para fazer medida de volume, então por isso a balança ela é um item indispensável em um laboratório de física, ok? Nós também temos o cronômetro. O cronômetro, como todo mundo sabe, ele é utilizado para fazer a medida do tempo. Então, o cronômetro ele é muito importante, por exemplo, para fazer práticas experimentais no ramo aí da cinemática. Ou seja, para calcular a velocidade e aceleração dos corpos, pois é preciso compreender, né, conhecer o tempo que ocorre o movimento. Então, se nós temos um objeto que é capaz de fazer as medidas que nós veremos à frente, e também se nós temos um cronômetro, nós conseguimos aí calcular a velocidade, uma vez que nós sabemos que a velocidade é igual à variação do deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Aqui também, como eu já disse, né, é necessário que a gente tenha equipamentos que permitam medir distâncias e comprimentos. Então, a gente também utiliza aí no laboratório de física, régua, esquadro, trenas, ok? Também é um item indispensável de um laboratório de Pessoal, os paquímetros. Paquímetro ele é utilizado para obter medidas precisas de espessura. Então, aqui no colégio, nós temos esses dois modelos de paquímetro aqui. Esse paquímetro aqui é um paquímetro, ele é feito de plástico, mesmo para fins pedagógicos. Mas aqui a gente já consegue ver. Essa parte aqui, ela utilizada para obter medidas de espessura externa. Essa daqui de espessura interna das peças e esse outro, essa fio aqui, essa haste que sai aqui para medir a profundidade. Ok? Nós também temos esse tipo de paquímetro aqui no colégio, ó. Ele vem dentro de uma caixinha, porque ele precisa, ele não pode sofrer queda, nem batida. Então, esse daqui realmente é um paquímetro bem profissional, muito utilizado aí na engenharia, ok? Então, aqui, eu vou pegar a tampinha do meu álcool em gel aqui. Então, eu posso medir o diâmetro da tampinha, colocando ela aqui assim. O diâmetro externo, também posso medir o meu diâmetro interno da minha tampinha. Então, aqui, para medidas do diâmetro externo, aqui, diâmetro interno, e aqui, assim como no outro, aqui em cima, para medir a profundidade, ok? Então, esse é um paquímetro. Nós vamos aprender a fazer a leitura de um paquímetro. O paquímetro ele é muito utilizado aí na área, principalmente da engenharia, mas também até para fazer sobrancelha, né, para medir a espessura da sobrancelha, ver se está igual, é utilizado o paquímetro, ok? Então, as provetas.
medidas. As provetas, você já conhece ela do laboratório de química. Ela é utilizada para medir volume, ok? Com diferentes capacidades para fazer medidas de volume. São necessárias no estudo da densidade, empuxo, teorema de Arquimedes, entre outros vários conteúdos. Então, se você tiver uma proveta, um exemplo aí, você ganhou uma pedra preciosa, uma pepita, e disseram que ela é de ouro, ok? Uma pedra de ouro. Como que eu faço para me descobrir isso? Eu tenho uma proveta em um laboratório de física, né? No laboratório de física, eu tenho uma proveta e eu também tenho uma balança. Então, eu consigo medir a proveta, ela é capaz de medir volume. Como que eu faço para me medir o volume dessa pepita que eu ganhei? Eu coloco uma quantidade de água, faço a anotação do valor, ok? Da água que eu coloquei. E eu venho, coloco a minha pedra preciosa ali, a minha pepita, e vai ocorrer uma variação do volume. Então, com essa variação de volume, você vai pegar o volume final menos o inicial, que foi aquele do nível da água que nós colocamos inicialmente, e vai descobrir o volume da pepita. Se eu tenho o volume dessa minha pepita e também tenho a massa que eu obtive na balança, eu posso calcular a densidade, uma vez que eu sei que densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então, a proveta ela é muito importante aí para a gente realizar medidas de volume. Nós temos também o dinamômetro. Eles são utilizados para medir a força. Eles são importantíssimos em atividades experimentais de dinâmica. Lembrando que a dinâmica é o ramo da física que está preocupado com as causas do movimento. Então, cinemática a gente estuda os movimentos, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, queda livre, dentre outros. E na dinâmica a gente estuda as 3 leis de Newton e as causas desse movimento. Aqui nós temos um dinamômetro, então ele é composto por dois ganchinhos, né? Um para você fixar e o outro para que você pendure o objeto em que você deseja fazer a medida da força. Esse tubinho transparente aqui, ele é graduado e por dentro nós temos uma molinha, que quando eu coloco meu objeto aqui, no caso a minha chave com o meu chaveiro, ocorre uma deformação dessa mola. Nós temos também os barômetros, eles são utilizados para fazer medida da pressão atmosférica. Pressão também é uma grandeza física que nós estudamos quando a gente vai estudar a termodinâmica. Então, o barômetro ele é utilizado para fazer a medida da pressão atmosférica. Termômetros, como todo mundo conhece, o termômetro ele pode ser de álcool, de mercúrio ou digital, utilizado para medir a temperatura. Esses materiais são utilizados principalmente no estudo de termodinâmica, que foi o conteúdo que a gente viu, né, no semestre passado, que é os conceitos de calor, os conceitos de temperatura, os processos de propagação do calor, capacidade térmica, calor específico. Então, nós utilizamos aí o termômetro. Também o conteúdo de dilatação, conservação entre as escalas. Nós estudamos também sobre as escalas termométricas, né? Nós vimos alguns tipos dela, que as mais comuns é a Celsius, que é a que nós utilizamos, Fahrenheit e Kelvin, que é a escala absoluta e é a unidade medida de temperatura no sistema internacional, ok? Nós também podemos estudar aí as transformações gasosas, ok? Nós temos também o multímetro. O multímetro, ele realiza todas as medidas elétricas, como a capacitância, resistência elétrica, corrente elétrica, diferença de potencial.
é essencial no estudo do terceiro ano do ensino médio. Então, vocês vão ver isso o ano que vem, quando nós formos estudar a eletrodinâmica, que é a ciência que estuda o movimento das cargas. Então, o multímetro é esse aparelhozinho aqui, ó. Então, ele mede a diferença de potencial ou voltagem, que aqui do estado de Goiás é 120. Ele mede também a resistência elétrica e ele mede a capacitância. Então, aqui nós temos, né, os cabos, os dois cabos que nós colocamos, né, no local que a gente deseja realizar a medida. E aqui nós temos aqui ele está desligado, né? E essa chavezinha aqui, nós ligamos aqui para ver o que ele deseja medir. Ah, eu quero medir a corrente elétrica. Eu coloco aqui em amperes, ok? Aqui em micro, 200 microamperes, aqui é 2000 microamperes, 210. Ah, se eu quero medir a diferença de potencial, eu coloco aqui no Vzinho de voltagem, ou DDP. Aqui é para capacitância e aqui é para resistência elétrica. Ok? Certinho? Vamos desligar isso. Então, esse é o multímetro. Nós vamos utilizar ele aí no terceiro ano que vem, certo? Então, equipamentos por área. Agora a gente vai ver aí por área do conhecimento. Então, além dos instrumentos de medida citados, também são necessários outros materiais básicos que podem ser medidos por área, divididos por área do conhecimento. Aí na mecânica, nós necessitamos aí de roldanas, bases, hastes, suportes utilizados na montagem de experimentos, molas utilizados no estudo das oscilações, trilhos de ar, materiais que tornam o atrito desprezível e que pode ser utilizado em experimentos de cinemática e também dinâmica, que é o estudo do movimento dos corpos. Na termologia, que nós precisamos aí de mergulhões e beckers. Becker também você já conhece, né, do laboratório de química, é um equipamento, né, que tem aí no laboratório de química. Ele é utilizado aí para aquecer água. Tubos de diferentes materiais para o estudo da dilatação, calorímetro, aqui também tem um calorímetro, isso daqui é um calorímetro. O calorímetro, ele é utilizado aí no estudo do calor específico, capacidade térmica. Então, nós temos, um recipiente aqui, que parece uma panela de pressão, né? Aqui nós temos o agitador, isso aqui é para que você agite, né, os corpos que estejam, ou o líquido que esteja dentro. Tem o espaço, isso daqui, ó, é um local para colocar o termômetro, para a gente monitorar a temperatura. E também tem essas molinhas aqui, ok? Aqui é a parte interna de um calorímetro, né? Então, nós temos esse recipiente aqui, onde nós vamos colocar o líquido. E aqui nós temos um isopor, para que ele evite a troca de calor com o meio. Uma camada bem espessa de um isopor, para que evite, ok? Então, esse daqui é a parte externa, o isopor, essa basezinha aqui, a parte interna e a tampinha. Ok? Então, o calorímetro aí, através do calorímetro nós podemos medir a capacidade térmica e também o calor específico. Nós vimos que calor específico é uma grandeza que está relacionada ao material, cada um dos materiais tem um calor específico, né? E a capacidade térmica é a massa do objeto em estudo vezes o calor específico.
está relacionado aí com o material do objeto. E nós também temos modelos de máquinas térmicas. Pessoal, também tem a óptica. A óptica é um ramo da física que nós vamos estudar agora, ok? Agora que eu falo na segunda série, ela nada mais é do que o estudo aí dos fenômenos relacionados à luz, dos fenômenos luminosos. Então, nós utilizamos laser, lâmpadas, utilizadas como fonte de luz, espelhos planos, espelhos esféricos para o estudo da reflexão, lentes, dentre outros, como prismas. Aqui eu trouxe, né, para mostrar para vocês. Aqui eu tenho um modelo de um espelho esférico. Esse espelho esférico ele é convexo, certo? Nós temos o côncavo, esse daqui é o espelho convexo. É um espelho que ele aumenta o campo de visão do espaço. Ele é muito utilizado aí em farmácia, supermercado, no ônibus, para que consiga ter um monitoramento de todo o ambiente. Aqui, por exemplo, agora eu estou na sala de aula gravando esse vídeo para vocês e quando eu coloco aqui, eu consigo ver todo o campo da sala. É um espelho esférico, nós temos os côncavos. Côncavos é aqueles utilizados aí para fazer maquiagem, né? Porque ele amplia o objeto, então ele permite ver melhor. E o convexo, que aumenta o campo de visão, certinho? Nós também vamos estudar as lentes, vamos entender como que funcionam os nossos óculos, né? Vamos construir uma câmera escura. Também é uma parte da ciência que nós vemos. Pessoal, então esses foram alguns objetos que eu mostrei para vocês, só para que vocês tenham mesmo ciência, né, do que existe em um laboratório de física. O laboratório de física, ele também é conhecido como laboratório C, porque ele não possui reagentes assim como o laboratório de química, mas é necessário que nós tenhamos os mesmos cuidados que temos no laboratório de química, também é necessário ter. Então, dependendo da substância do experimento que a gente faz, é adaptar-se ao uso de óculos de segurança, máscaras, no caso a gente está usando máscara agora, realmente por causa da pandemia, mas dependendo do experimento, né, luvas e sapatos. Utilizar o jaleco, então, no laboratório de física, para as aulas de física, é necessário que vocês tenham jaleco. O jaleco ele precisa ser de manga comprida e o jaleco ele deve estar sempre fechado, ok? E também que vocês estejam de calça comprida e sapato fechado. Evitar o uso, né, de roupas de tecidos sintéticos e inflamáveis. E ter muita disciplina no laboratório de física para que vocês consigam compreender, né, a relação entre a teoria e prática. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida é só me chamar. Beijos, se cuidem.